Nosso Pai, Deus bendito, te damos graça pelo privilégio, pela oportunidade que aqui tu tem concedido nesta noite, e trazer o teu servo aqui para trazer a palavra sobre nossos corações. Deus, nós estamos aqui para ouvir tudo quanto tu tem enviado nesta noite. Abençoa cada vida que aqui tem chegado, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom estar aqui com vocês. Eu tenho vindo uns domingos pela manhã aqui, alguns não estão, né? Mas você deve vir a escola dominical, sabe? Muito bom. É difícil sair de casa. Para alguns, para a gente que já está habituado, nem mais. Mas para quem não está acostumado, quer ficar o domingo, dormindo um pouquinho mais e olhando as plantas, fica meio difícil às vezes. Mas vença todas essas barreiras e venha. Você vai ter um ensinamento sólido, você vai poder participar, fazer pergunta, cooperar com um testemunho, com alguma experiência sua. A escola dominical é maravilhosa. Desde que eu me converti em 91, eu nunca deixei de ir à escola dominical. É para lecionar, é para aprender, mas eu estou sempre na escola. Quero agradecer ao pastor André, que me convidou, e sempre abre as portas para mim aos domingos de manhã aqui. A gente se prepara para buscar conhecimento em Deus, mas se ninguém der oportunidade, a gente fica, né? E eu agradeço os lugares onde eu vou, sempre aos domingos de manhã, e agora estou com a oportunidade de pegar no meio da família. Eu estou muito agradecido, né? E nós vamos ler a palavra de Deus para que vocês possam sentar. O pastor Marcos mandou um abraço para o pastor André, e os obreiros, todos os amigos, né? Conhecidos, né? Vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Crônica, no capítulo 2 de 2 Crônica. Eu vou ler só uma parte, depois vou comentar umas outras partes, para não tomar muito tempo na leitura. 2 Crônica, capítulo 1. Diz assim a palavra: e Salomão subiu ao altar, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. E Salomão subiu ao altar de bronze perante o Senhor, na tenda da congregação, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres e eu te dei. E respondeu Salomão a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, confirme a tua palavra, dada a meu pai Davi, por me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora, Senhor, sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia ajudar este povo que é tão grande? E disse Deus a Salomão: até aqui, tome assento, irmão. Aleluia. Salomão era rei, filho do poeta Davi. E ele era filho do casamento de Davi com Betseba. Mas ele era uma bênção na vida dele. Ele disse que o coração dele sempre era voltado para Deus. Deus nunca tinha se manifestado a ele, mas o coração dele, ele via Davi adorando ao Pai, a Deus. Ele olhava para o Pai e dizia: como é bom de certo esse Deus. E quando a arca foi trazida de Arquilim, né? Eu sempre esqueço esse nome aqui. Está aqui em cima no texto. Quando ela foi trazida de lá para o templo, ele se alegrou. E ele foi à tenda de Moisés, onde ficava o local do sacrifício. E a Bíblia diz que ali ele ofereceu 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. E a Bíblia diz que Deus se agradou daquilo. Deus se agradou. E naquela noite Deus apareceu a Salomão em sonho e disse para Salomão: olha, Salomão, pede o que queres e eu vou te dar. Mas nós somos humanos, irmão. Já pensou se Deus aparecesse a nós e dissesse para nós: pede o que tu queres e eu vou te dar? O que será que nós pediríamos? Sem saber desse texto, sem nunca ter ouvido esse texto de Salomão.
mas de forma muito sábia, Jaime, um pensamento muito voltado para o próximo, para o povo que ele ia reger. Ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria. E aquele pedido, irmãos, alegrou o coração de Deus. Deus achou aquilo muito bom. E Deus disse: olha, visto que tu não pediu a vida dos teus inimigos, e nem muitos anos de vida, e que tu pediu sabedoria para reger o povo que eu te confiei, então agora eu vou te dar, não só sabedoria, mas eu vou te dar riqueza, eu vou te dar muitas outras coisas. Nunca teve rei igual a ti, no teu tempo não haverá nenhum rei mais rico que você será o mais próspero, e a tua sabedoria ela vai ser sob modo excelente, porque antes de ti nunca houve alguém tão sábio como eu vou te fazer, Deus disse, e depois de ti nunca vai ter alguém tão sábio como eu te fiz. E é interessante, irmão, porque a sabedoria é a chave, irmão, para uma vida de fé e sucesso. É a chave, irmão. Quando você conversa com uma pessoa que tem bastante idade, um idoso na igreja, 70, 75 anos, 80 anos, você vai conversar com ele, às vezes uma pessoa que estudou 3 anos, naquele tempo não tinha oportunidade, ele estudou 3, 4 anos. Mas você conversa com ele e ele te ensina muitas coisas, lições de vida que a sabedoria deu a ele, que Deus concedeu a ele. Porque lá em Tiago diz assim: olha, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente e não retenha ninguém. Bom, porque a sabedoria, ela é excelente em tudo que se faz, em tudo que se ouve. A sabedoria dá discernimento para as coisas da vida. Salomão escreveu 3 livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas ele escreveu 3.000 provérbios. Está no livro de 1 Reis, capítulo 1 ou 2 Reis, capítulo 1 até o capítulo 11, é a história de Salomão. E ele escreveu 1.005 cânticos. Cantares de Salomão, o cântico dos cânticos. Então em tudo ele foi excelente. Havia mais 5 sábios do Egito, da Babilônia, e ele sobrepôs a todos, porque Deus deu sabedoria a ele. Mas a sabedoria nos abre entendimento para coisas, irmão, que o dia a dia não nos abre, que a inteligência não nos abre. Você já viu quando a gente vai para a escola lá e a gente não consegue? Eu era muito ruimzinho em matemática, e a gente não consegue resolver um cálculo, e daqui a pouco o menino do lado diz assim: professor, já está pronto. A gente está no começo ainda se batendo com os números, quanto é 5 mais 5, e ele já acabou. Porque isso é inteligência, nasce com a pessoa. Você não tem como alterar muito a sua inteligência. Você pode se esforçar, estudar, vai tirar um pouco de nota melhor, tudo. Mas a sabedoria é dada por Deus, conforme a gente pede, irmãos. É um conhecimento para entender a vida. Os provérbios são ensinamentos para o nosso dia a dia. Se você quer ficar sábio, leia provérbios. Acorde pela manhã, leia um capítulo, leia alguns versículos de provérbios. Ele vai te dar discernimento para as encruzilhadas que a vida apresenta para nós: adultério, álcool, roubo, mentira, fofoca, preguiça. Tudo vai ser ali, e você vai saber que aquilo ali é a inspiração de Deus para o homem, para uma vida boa para o ser humano. Mas a sabedoria, ela nos dá mais, porque é um dom, é o Espírito Santo que nos concede quando nós pedimos a Deus. E ela nos faz entender os princípios, irmão, para uma vida agradável a Deus. Os princípios são mais importantes que um dia a dia de igreja. Você sabia disso? Você pode vir aqui cultuar a Deus sem entender o princípio da honra e ficar criticando algumas coisas que não estão de acordo com o que você acha, porque você não entende o quanto é importante honrar. A generosidade é um princípio que a sabedoria faz entender na participação na cesta básica, numa oferta para abençoar alguém ou algo na igreja.
tudo isso a sabedoria nos dá e ela nos faz entender que a generosidade é algo importante que tem que estar no coração do cristão. O amor ao próximo, a intercessão, a coragem para ajudar alguém, encorajar alguém com uma palavra. Todo esse entendimento, irmão, de amor ao próximo é dado pela sabedoria, porque é o Espírito Santo que nos concede. Mas o princípio da honra, irmão, ele é fundamental. Ele é fundamental. Você sabe como é que Saul perdeu o reinado dele? Saul perdeu o reinado dele porque ele tinha que aguardar Samuel. Samuel era o profeta. Samuel que ia oferecer o sacrifício. E Saul se apressou e disse: não vem, eu fiz. E aquilo desagradou tanto a Deus, irmão, porque ele não honrou o profeta. Aquela era a função do profeta, e ele tinha que honrar o profeta. Deus, ele quer as coisas em ordem, irmão. Quando você desrespeita o seu líder, seja nos casais, seja um adolescente, seja um jovem, quando ele quer passar por cima, quando ele quer dizer que uma palavra do líder dele não tem valor, é uma desonra, e aquela desonra desagrada a Deus. Mas quem é sábio não desonra. Ele não desonra o pastor, ele não desonra os músicos. O músico honra o seu pastor, a esposa honra o seu esposo, e o esposo honra a sua esposa. E isso é sabedoria que nos traz. Mas como é que se alcança, meu menino? É só pedir. Deus dá literalmente. E esse entendimento nos faz um cristão melhor, irmão. Nos faz um cristão melhor. E Saul perdeu, irmão. Perdeu o reinado porque quis fazer algo que não honrou o profeta Samuel. Mas eu acho interessante a história. Quando eu leio essa parte aqui, se você for ver, aqui onde eu li, aonde Salomão ofereceu o sacrifício, é onde tinha ficado o altar do holocausto, e era em frente à tenda da congregação. Sabe, a tenda da congregação não tem uma história tão linda de honra, irmão, porque Deus mandou fazer um tabernáculo no deserto, e quem ia ministrar no tabernáculo era Arão. Arão era o sumo sacerdote. Arão ia entrar dentro do tabernáculo e ministrar pelo povo. Mas quem era o líder da nação de Israel, que atravessou o Mar Vermelho e andou com o povo pelo deserto? Moisés. Mas Moisés honrava e respeitava aquilo que Deus tinha determinado. Ele sabia que ele não podia entrar no Santo dos Santos, lá só Arão podia entrar. Ele disse: Deus, eu queria muito conversar contigo, mas eu não posso entrar lá, eu sei que eu não posso entrar lá, é lugar de Arão. E Deus disse: Moisés, então tu faz uma tenda fora do arraial, e quando tu quiser conversar comigo, tu vai lá, eu vou lá também. Irmãos, e era algo tão tremendo o fato de Moisés ter honrado Arão, que a Bíblia diz que quando Moisés ia para aquele lugar e ele passava pelo meio do arraial, as pessoas saíam na porta da tenda e ficavam olhando: lá vai ele, Deus vai falar com ele. E ele entrava na tenda, e a mesma fumaça que descia do tabernáculo, quando Arão entrava para sacrificar, aquela mesma fumaça descia na tenda, e Deus falava com Moisés, face a face, porque ele honrava aquilo que Deus havia deixado como princípio. Irmão, a honra é algo formidável. Você quer saber? Se você honrar a palavra do seu pastor, por ela você é curado, por ela você é abençoado, por ela tua família é restaurada. Se você honrar na honra, Deus te honra, ali você é abençoado. Mas esses princípios de honra são concedidos através da sabedoria, e a sabedoria nós temos que pedir, irmãos. Nós ficamos ranzinhos e crenqueiros, não aceitamos, não queremos as coisas. Se não chamar nós, já fizemos um bico desse tamanho, vamos para casa, vamos para o culto, não queremos ir. Mas Deus quer nos ter sábios, irmão, e Ele despede e Ele não. Eu estava ali sentado e Deus falou comigo, e eu vou falar com vocês. Esses bancos vão encher, irmão. É um tempo de bênção para vocês. Eu não sei quanto tempo vai levar. Deus me falou que passou um vento, mas que agora
é um tempo de bonança, o inverno já passou e as flores começam a brotar. Eu havia visto um texto em casa e faz parte dessa mensagem. E o irmão leu aqui, o outro cantor, daquela mulher do fluxo de sangue. É interessante aquele texto, irmão. Depois vocês vão ver por que Marcos capítulo 5 e 6 fala de honra. Jesus, no capítulo 5, ele vai atravessar o mar da Galileia para encontrar com o Gadareno. No meio do mar se levanta uma tempestade, e ele acalma o vento, o mar, e os discípulos ficam admirados e dizem: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Descendo em Gadara do barco, um demoniado veio em encontro dele, era um homem terrível, era como um monstro, irmãos. Arrebentava cadeias, se feria com pedra, ninguém podia chegar perto dele. Jesus expulsou aquele demônio, ele ficou tão impressionado, ele ficou tão renovado que ele disse: eu quero ir contigo, Senhor. Disse: não, fica com teus familiares, vai dar testemunho, vai viver agora a tua vida. E Jesus voltou. E quando Jesus voltou, a Bíblia diz que quando o barco parou, as margens do Cafarnaum, veio um chefe da sinagoga, irmãos. O chefe da sinagoga é como se o pastor André pedisse ajuda para um profeta que está ficando famoso aqui. Profeta, a minha filha está morrendo, tu não vai orar. O chefe da sinagoga era alguém líder de uma sinagoga, era alguém do alto escalão, irmão. Mas ele se humilhou e honrou a Deus, ele honrou a Jesus. Ele disse: Senhor, a minha filha está enferma, doente, eu queria que tu fosse lá. Eu disse: eu vou. E o chefe da sinagoga vinha com Jesus, e no meio do caminho, irmão, uma mulher foi por detrás dele e tocou nele, e ela foi curada instantaneamente. Segundo os estudiosos, irmão, aonde ela tocou é a margem do Tálico. Eu até trouxe um Tálico quando eu fui em Israel, eu tenho em casa. Na margem do Tálico tem umas tranças com 5 nós, que representa a Torá. Ela não podia tocar em Jesus, ela tocou só naqueles nós ali que representavam os 5 primeiros livros. E ela foi curada, e Deus disse: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês a respeito disso que Deus me revelou. Aquela mulher que estava ferida, aquela mulher que estava com uma hemorragia que não conseguia estancar, a dificuldade dela não era só a hemorragia, porque ela havia gasto tudo já, e feito de tudo. Porque a mente dela, irmão, as emoções dela estavam abaladas. Uma mulher quer ter saúde, uma mulher quer trabalhar, fazer alimento para os seus filhos, lavar a sua roupa, cuidar da sua casa. E aquela dor, aquela hemorragia impedia aquela mulher de ter liberdade, de fazer seus afazeres. Muitas pessoas sabiam que ela tinha aquela dificuldade. Mas Jesus quer curar as suas emoções, irmão. Ele quer fazer de você uma pessoa livre. Não só no corpo físico, mas a mulher também foi curada na mente. Para ser uma pessoa feliz, ela era deprimida, ela era triste. E naquele dia Jesus entrou. Mas interessante que quando Jesus fazia esse milagre e conversava com a mulher, a menina morreu. A menina que estava doente, Lázaro tinha esperança. A menina morreu. E aí disseram: ei, para de incomodar o mestre, porque agora a menina morreu. A dificuldade era maior. Orar por um enfermo, né, irmão? Se pedir, qualquer um de nós ora por um enfermo, né? Às vezes Jesus cura, às vezes não. Mas ele sempre está pronto a curar. Mas se você olha, irmão Benício, pastor Benício, a minha filha está lá em casa morta, vai lá orar por ela. Você vai: eu acho que até vou orar para Deus consolar a família, mas eu acho que não. E a menina tinha morrido, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não se limite, irmão, a sua força, a sua habilidade, aquilo que você pode fazer. Confie em Deus, porque Ele pode todas as coisas. E Jesus disse: a menina não morre, só dormiu. E ele foi lá e curou.
Porque Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para abençoar. E a Bíblia diz que ele saiu dali, capítulo 6 de Marcos, saiu da casa de Jairo. E entrando em Nazaré, que era a cidade dele, ele foi para abençoar as pessoas de Nazaré, aonde ele havia nascido, aonde ele havia crescido. Sabe o que eles disseram? Quem é esse aí que está falando dessas coisas aí? Não é por acaso o filho de Maria. E os irmãos dele não andam por aí, ele não é carpinteiro, e as irmãs dele não estão aí entre nossas crianças. Ah, rapaz, que ele vai fazer alguma coisa, porque ele assim, conheço desde criança esse aí. E a Bíblia diz, e ali ele fez poucos milagres. E Jesus disse assim, e o profeta não é honrado, a não ser na sua casa. Não deram honra a Jesus. E por ele não ter sido honrado, irmão, Jesus não fez milagre naquele lugar. Jesus era cheio do Espírito Santo, pleno, irmão. Lucas tem uma passagem que diz que eu acho linda. E Jesus chegou e o Espírito estava sobre ele para curar. Uma aura de cura, irmãos, algo que chegava junto com ele, um perfume de cura onde ele estava, mas por causa da desonra, naquele lugar, ele não pôde curar.